aí, nação rubro-negra! Flamengo e Vasco, vem mais um clássico por aí. O sábado promete emoções fortes, com o Flamengo e Vasco que se enfrentam em mais um grande clássico. Será que o Mengão já encaminha a vaga ou o rival pode surpreender? Gente, as notícias nos bastidores estão pegando fogo. Braz se reuniu com agentes e, claro, o agente do Arrascaeta para a nova renovação do contrato. Enquanto isso, os outros estão também na espera para ali agilizar a situação. Já no Sul, o Inter reclama do Flamengo e Pulgar assina por mais 3 anos. E tem mais. O campeonato carioca já está decidido. E na briga dos goleadores, quem leva melhor? Cano? Verrete? Como assim? Vamos saber tudo isso e muito mais. Mas antes, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E fica comigo até o final. Vamos pro corte. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que teve folga para o elenco nessa segunda-feira de carnaval, mas não teve folga para José Boto, Felipe Luiz e os membros da sua comissão técnica. Já já a gente vai contar o porquê envolvendo esses personagens. E tem também Cruzeiro, depois de tentar a contratação de Luiz Araújo, está tentando a contratação de um dirigente do Flamengo. Que dirigente é esse? Contaremos já já. E tem também renovação de contrato de Arrascaeta. Imprensa uruguaia noticiando mais uma reunião do empresário do atleta com a diretoria do Flamengo. Será que procede? Nós vamos contar também no vídeo de agora. Mas antes, galera, olha só, Flamengo só joga sábado. Para mais um vídeo aqui. Antes de mais nada, Carnaval, Rio de Janeiro, Sambódromo, Sapucaí. E é óbvio que alguns jogadores do Flamengo marcaram presença, entre eles Arrascaeta, Léo Pereira, Léo Ortiz, Eric Pulgar, Varela, José Boto foi lá também pela primeira vez, inclusive foi no dia do aniversário dele. Parabéns novamente ao José Boto. Ontem, dia 2 de março, fez aniversário, não sei quantos anos ele fez, mas ele foi a Sapucaí. Enfim, é normal, tá, galera? Espero que ninguém critique, pelo amor de Deus, os jogadores estão de folga. Na verdade, estavam de folga ainda, foi de domingo para segunda, ainda tinha folga segunda-feira, vai se reapresentar nessa terça-feira. E por falar em reapresentação, nós vamos trazer aqui agora a programação do Flamengo para essa semana. Domingo e segunda folga, terça se reapresentam 9h30 da manhã, quarta-feira 9h30 da manhã, quinta-feira treino 3h30 da tarde, sexta-feira treino 9h30 da manhã e sábado 5h45 no Maracanã, jogo contra o Vasco da Gama. Hoje, como vocês puderam perceber, folga para o elenco, mas não para José Boto e Felipe Luiz, porque por volta de 10 horas da manhã eles tiveram uma reunião com todos os membros da comissão técnica, inclusive o Alfredo, que é braço direito, digamos assim, do José Boto no dia a dia do Flamengo, também marcou presença nessa reunião. E nessa reunião eles começaram a debater o próximo compromisso, que é contra o Vasco da Gama. Exemplo, quem pode retornar? Qual estratégia vamos utilizar? O Vasco da Gama jogou desse jeito. Enfim, você começa a estudar o seu rival. E é o mesmo rival da última partida, o que facilita um pouco a vida do técnico Felipe Luiz, mas isso não quer dizer que ele não vá trabalhar, muito pelo contrário. Hoje, folga para o elenco, ele estava lá, sendo que ontem ele curtiu o dia aí adoidado com o Diego Ribas. A gente pôde ver alguns perfis nas redes sociais postando a pelada entre eles, o futebol entre eles ali. Enfim, o que importa é que o Felipe Luiz esteve hoje no CT Ninho do Urubu, dando continuidade ao trabalho na preparação para pegar o Vasco da Gama no sábado. E não foram só eles não, tá? Alguns jogadores foram vistos por lá. As pessoas que estavam lá no Ninho do Urubu me relataram que viram Juninho, Alexandro, Michael e Cebolinha. Lembrando que Michael e Cebolinha estão em trabalho de recuperação de lesão, até normal quando o jogador está lesionado e no dia de folga fazer tratamento. Agora, Juninho, teoricamente, está liberado, Alexandre também, teoricamente, está liberado para poder entrar em campo. São jogadores que foram ausentes no último jogo por conta do gramado sintético, tá? Então, fica aí o registro nessa segunda-feira de carnaval desses atletas.
Vamos mudar de assunto, galera, porque segundo o portal RTI Sport, o Cruzeiro fez uma proposta para o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo. Bruno Spindel chegou ao departamento de futebol do Flamengo no começo da gestão Landim. Na verdade, ele está no Flamengo há muito tempo. Ele auxiliou o BAP na ocasião, na negociação do contrato com a Adidas lá em 2013, prestou consultoria, depois ele entrou no marketing do Flamengo, e aí ele foi se tornar CEO ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e quando o Landim assumiu, ele continuou na diretoria como diretor executivo, um cara que em negociação, eu falo aí que é um dos melhores no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, mas eu acho que não tem cancha para se tornar diretor de futebol. Eu não vejo o Bruno Spindel indo a vestiário cobrar jogador, não é perfil dele. Agora, negociação, o cara manja muito. Isso não é o Vene falando, é todo mundo que um dia já teve a oportunidade de negociar com esse cara, seja para vender jogador do Flamengo ou para tirar jogador do Flamengo, fala, o cara é muito bom negociando, é um dos melhores aí do futebol brasileiro, e o Cruzeiro, portanto, está de olho nesse jogador, segundo o portal RTI Sport. E aí o site ainda menciona aqui que Bruno Spindel conhece alguns jogadores que estão hoje no atual elenco do Cruzeiro, no caso Fabrício Bruno e Gabriel Barbosa, jogadores que ele negociou, inclusive, para contratar para o Flamengo, e depois acabou acompanhando de perto a ida para o Cruzeiro desses atletas. Outro assunto importante, galera, empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, se reunirá nesta segunda-feira, hoje, no caso, com José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, para discutir a renovação contratual do meio uruguaio. A informação foi divulgada pelo jornal El Espectador, acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, lembrando que em fevereiro, estamos em março, mês passado, o Gabriel Paparazzo chegou a noticiar sobre isso. Nós confirmamos a intenção do empresário do Arrascaeta em se reunir com a diretoria do Flamengo, e agora a imprensa uruguaia noticiando que a reunião é hoje. Pelo que me falaram no Flamengo, procede sim a conversa, mas não tem nada avançado, nada perto de sacramentar a renovação de um contrato. Existe o interesse da parte do empresário em adiantar esse assunto para não deixar fazer com que se torne novela, como foi a última renovação de contrato dele, que de fato, nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara, deu muito trabalho para apurar. Inclusive, hoje o BAP, que é atual presidente do Flamengo, era do Conselho de Futebol do Flamengo na ocasião, então o BAP acompanhou de perto também essa história envolvendo o empresário do Arrascaeta. Mas quem está à frente nisso tudo aí é o José Boto, ele é o responsável por comandar todo esse tipo de situação, seja saída, seja entrada de jogador. Lembrando que ele já deu o recado, o BAP avisou, se for negociar com o clube brasileiro, ou é pagamento à vista, ou com garantias financeiras. Fora isso, nada. Inclusive, teve uma pessoa do Santos vindo falar comigo para me elogiar em relação à apuração do Thiago Maia. Porque na visão do Santos, o Flamengo está sendo muito exigente, muito rígido, mas se a gente for parar e analisar a situação, o Flamengo não está nada errado, muito pelo contrário, apenas está exigindo o que tem direito. Rodrigo Muniz, que joga no Fulham, né? Então, ele está aí, ele que já foi sondado por Chelsea, por Tottenham, tá? A galera tá de olho nele lá, chamando atenção. E se for vendido, parece que é o valor de entre 30 e 40 milhões de euros. E vai sobrar uma grana pro Flamengo, é óbvio, porque o Flamengo é o clube formador e tem lá, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado aqui, 4%. É bastante dinheiro aí, você tendo em vista que é em euros que os caras vão vender, e aí é um absurdo de grana, né, cara? Você imagina, pode chegar aí a 227 milhões de reais, caso for 40 milhões de euros. E aí vai render uma graninha pro Flamengo, que é o clube formador do Rodrigo Muniz. Baita jogador, hein? Baita jogador. Cara, o Flamengo vendeu porque tinha, na época, o Gabigol e tinha o Pedro, né? E, cara, não tinha espaço pro cara, né? Naquela época. Hoje teria. Hoje eu acho que ele é muito melhor do que esse Juninho que tá no Flamengo aí. Esse Juninho que trouxeram aí do Karabag, né? Karabag lá do Azerbaijão. Cara, assim, dá a impressão que
pelo que eu percebi ali, ele não é muito melhor que o Carlinhos não, tá? Cara, infelizmente, cara, fazer o quê? Acontece. Os caras erram também, né? O José Boto, que é o grande pensador de talentos aí, pode ter errado, né? Se bem que ele jogou pouco, né? Tem que esperar jogar mais, mas o Felipe Luiz, do jeito que é, com certeza já não deve ter gostado muito dele, não. Senão já tava colocando pra jogar todo o jogo aí. O Felipe Luiz, se bem que ele machucou também, né? Mas antes de se machucar, não tava lá aquelas coisas, não. Não tava muito empolgado o Felipe Luiz, não. Felipe Luiz é frio, cara, nessas coisas aí. Ele é frio. E o cara não joga, ele não coloca, tá nem aí, cara. É o técnico moderno, né? Você viu o Abel Ferreira? Abel Ferreira é igual. Ele não fica colocando os caras que não estão jogando. O cara não tá bem, ele põe no banco e acabou. Ah, machucou? Fazer o quê? Eu preciso de jogador que jogue. Tá machucado porque tá voltando de lesão. Não tem essa com eles, cara. Esses são os técnicos de hoje, porque o futebol de hoje exige isso, né? É muito mais físico o futebol hoje do que técnico. Infelizmente, eu gosto de futebol técnico, de passe bonito, 3 dedos, mata no peito, dá um balão, passa na perna do cara e dá aquele outro passe bonito de chapa, né? Mas hoje, cara, o cara não tem nem tempo de pegar na bola. Ele pega na bola e vê um cara beliscando ali, já levantando ele. Essa que é a realidade, né? Então, o Rodrigo Muniz aí pode dar uma granaça pro Flamengo. E é bom de bola, já falei aqui, bom de bola, tá? E o Pulgar tá tendo aí, seu contrato pode ser renovado por 3 anos no Flamengo. Pelo menos essa é a informação do ge.globo.com, que quer estender o vínculo do Pulgar, que é uma das metas a curto prazo do Flamengo. E já está pertinho de realizar. A conversa se intensificaram aí nas últimas semanas, segundo o GE. O cenário foi positivo, as partes discutem aí um acordo por mais 3 anos. Ele é peça-chave no time do Felipe Luiz. O Felipe Luiz já falou que quer, que não quer que ele saia, que ele é importantíssimo no Flamengo. E aí o Flamengo, com o José Boto, né, a quem faz a parceria com o Felipe Luiz aí, chefe de Felipe Luiz, mas ele faz tudo que o Felipe Luiz pede, leva em consideração, você percebeu isso, que ele respeita demais o Felipe Luiz, embora o Felipe Luiz esteja novo ainda, mas cara, o que tá jogando, o que tá fazendo o Felipe Luiz, eu não lembro de ter visto técnico novo fazendo, cara. Ainda mais no Flamengo, olha o tamanho do Flamengo, olha a pressão que é no Flamengo, a torcida que tem no Flamengo, e o cara tá indo bem pra caramba, perdeu que é um jogo só, cara. Meu Deus do céu, tá bom demais. E aí o Boto respeita, né? Vai, né? Fizeram de tudo aí pra convencer o Pulgar, né? Porque o Pulgar, cara, ele não queria, ele queria ir embora. A conversa é essa, né, cara? Ele queria ir embora. E o Felipe Luiz ainda falou muito bem agora na coletiva, ó. Pulgar é um jogadorzaço. Se fosse brasileiro, estaria na seleção brasileira, seria titular. Não tem muitos jogadores como ele no mundo, é importantíssimo. As coisas que passeia ele e o Gerson são as mesmas que quando está Alan, Everton Araújo e o De La Cruz. Às vezes ele apoia mais, ele lê muito bem o jogo e dá muito à equipe. Então o Felipe Luiz está empolgadíssimo com o cara, não quer perder de jeito nenhum. Ele sabe que é tipo um pilar, né? Um dos pilares do esquema dele e que está dando muito, mas muito certo, né? E Felipe Luiz aí estão garantindo a permanência do Eric Pulgar no Flamengo. Bom, o Flamengo só acompanha durante essa semana, se prepara para a segunda partida semifinal contra o Vasco no Campeonato Carioca. O Pedro Henrique Torre traz as informações para a gente. Valeu, pessoal. O Flamengo está de folga ainda nesta segunda-feira. São 2 dias de descanso para os jogadores depois da vitória de 1-0 sobre o Vasco no estádio Newton Santos, o Engenhão, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo agora tem uma boa vantagem no jogo de volta, sábado, 17h45, no Maracanã, para avançar a mais uma final de Campeonato Carioca. O time pode perder por 1 gol de diferença, que vai a mais uma decisão. Então o Flamengo vai trabalhar nessa semana cheia, com tranquilidade, para recuperar alguns jogadores. O Alexandro, por exemplo, reta final de recuperação da lesão grau 1 que teve na coxa esquerda. Também o Juninho teve um edema na coxa direita, não foram nem relacionados para o jogo contra o Vasco no sábado, então estão em plena recuperação. O De La Cruz, por exemplo, ele foi relacionado para o jogo, mas não atuou por ser campo sintético. Felipe Luiz deixou isso bem claro até na coletiva de imprensa, então vai estar à disposição para esse jogo contra o Vasco no fim de semana. Em relação a Michael e também Cebolinha, um pouco mais de tempo para a recuperação. O
Flamengo agora observa mais atentamente o mercado, conversa com alguns agentes de jogadores. O diretor José Boto tem uma conversa informal nesses dias com um agente de Arrascaeta, que tem contrato até o fim de 2026, um bate-papo, saber as situações, enfim, tudo vai caminhando no Flamengo para a sequência da temporada. O Flamengo de olho nos contratos dos seus jogadores atuais, também no mercado. O bate-papo com o Jorginho continua. O Flamengo espera agora acertar com ele naquela janela pré-mundial que vai ser em junho nos Estados Unidos. Boa, Pedro Henrique Torre trazendo esse início de semana do Flamengo. E como nós falávamos, né, André, além de ter a semana toda, tem esse elenco já maior, que o Filipe Luís ainda pode também trabalhar ali, se dar o luxo de mexer nas suas peças, embora use uma espinha dorsal do seu principal, mas mesmo em fase decisiva de Campeonato Carioca, ir dosando, porque sabe que tem uma temporada também pesada adiante e mesmo assim consegue manter um bom nível nesse time, né? Sim, espera-se demais do Flamengo nesse ano de 2025, não só de uma maneira teórica, né, porque o Flamengo sempre é uma equipe da qual o seu torcedor espera muito, mas pelo que já se pôde ver, aliás, desde o ano passado, no início do trabalho do Filipe Luís, a maneira como o Flamengo encerrou a temporada de 24 com o título da Copa do Brasil, em um alto nível demonstrado nas partidas finais do Campeonato Brasileiro, e a maneira como o Flamengo iniciou o ano de 2025. Foi pouco testado, o campeonato estadual não é parâmetro, até mesmo se confirmar o seu favoritismo e vencer o campeonato estadual desse ano, a missão estará longe de ser cumprida, porque a torcida do Flamengo não se contentará com um título estadual, nunca foi assim, quer dizer, desde que o estadual perdeu o seu valor esportivo, né? Estou falando em anos mais recentes. O torcedor do Flamengo quer as coisas importantes que o calendário reserva. E o Flamengo do Filipe Luís é candidatíssimo a tudo isso. O que não significa, obviamente, largar o estadual. O que não se pode fazer é dar mais valor ao estadual no embate com outras coisas. Qualquer coisa que competir com o campeonato estadual, em termos de valor esportivo, fase preliminar da Copa Libertadores, fase de grupo, às vezes, da Copa Libertadores, nada disso pode ser relativizado em nome do campeonato estadual. Não por uma equipe como o Flamengo. Mas, como não é isso que está acontecendo, não é disso que se trata, o Filipe Luís vai montando o seu time, vai trabalhando com as escalações, os jogadores que ele tem à disposição, aqueles que ainda podem chegar, com planejamento do futuro próximo, como o Pedro nos mostrou nesse material, e é o elenco mais qualificado do futebol da América do Sul. Com isso vem a responsabilidade e o nível altíssimo de exigência com o qual o Filipe Luís e os seus jogadores precisam lidar. Seguindo no Rio de Janeiro, Botafogo. O Vasco já vive semana decisiva em março. O time encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira e depois no sábado tem o duelo de volta contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. O jogo contra o Nova Iguaçu vai ser no Newton Santos, já que a equipe da Baixada Fluminense tentou vender o mando de campo para fora do estado do Rio de Janeiro e acabou não conseguindo, e optando por jogar no estádio do Botafogo. Uma boa notícia para o Carille, que vai evitar uma viagem, já que o Flamengo, o rival, na semifinal do Campeonato Carioca, vai ter a semana inteira livre para treinamentos. Quem deve voltar à equipe é Tietê, que está com uma lesão na perna direita e vem sendo avaliado, mas deve ficar à disposição de Carille para o duelo contra o Nova Iguaçu e o Flamengo. Outro reforço no meio-campo, esse certo, é Paulinho, que estava suspenso com 3 cartões amarelos e deve voltar à equipe titular. O Carille falou muito sobre a questão mental do Vasco. Depois de sofrer 1-0 para o Flamengo, o treinador disse que o time sentiu muito gol e que isso é uma preocupação e um trabalho dele para o dia a dia do Cruz Maltino. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega, isso é um trabalho meu. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando nos últimos anos. Isso traz uma impaciência maior ainda do torcedor. Nós aqui dentro nós temos que saber isso, aqui dentro do Vasco, e tem que continuar trabalhando. O Vasco não chega à decisão do Campeonato Carioca desde 2019. E para quebrar o tabu,
Tem que vencer o Flamengo por 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos 15 anos, o Cruz Maltino só conseguiu o feito 2 vezes. Uma em 2016, quando venceu por 2-0, e a outra em 2021, quando derrotou o rival por 3-1. Boa, vamos lá, André. Este mesmo o Fábio Carilli falou nessa entrevista pós-jogo contra o Flamengo de alguns pontos importantes que ele ressaltou nesse clássico, que em alguns momentos, de fato, o Vasco conseguiu neutralizar o que são pontos fortes do Flamengo. E aí, óbvio que depois na qualidade dos elencos, enfim, o Flamengo acabou se impondo e sai com a vitória. Meio de semana de Copa do Brasil, e essa deve ser a prioridade para o Vasco. Como a gente conversava da temporada do Corinthians e da sequência, para o Vasco ainda mais, né? Financeiramente, e também por calendário dentro desse 2025. Óbvio, tem a volta contra o Flamengo, é um placar de apenas 1 gol, mas a prioridade tem que ser a Copa do Brasil, já que depois enfrenta um Flamengo no Maracanã, a gente sabendo também do poderio desse Flamengo dentro de campo. Então, acho que focar para esse meio de semana. Falando sobre o primeiro jogo, né, no Campeonato Estadual, o Vasco competiu melhor do que eu imaginava, independentemente de escolha de estádio, gramado, a questão toda do público. Esse clássico aconteceu para menos de 11 mil pessoas, isso nunca pode ser aceito como algo normal, não dá para entender isso. Mas falando do jogo jogado, o futebol, o Vasco competiu melhor com o Flamengo do que eu imaginava que veríamos. E a derrota é uma derrota normal, comum, o Flamengo é melhor, o Flamengo foi melhor, mas a distância na competição entre eles não foi tão grande quanto, repito, eu imaginava que seria. Eu vou me surpreender se o Vasco eliminar o Flamengo e passar e seguir adiante no Campeonato Estadual. Eu acho que é o Flamengo quem vai se classificar. É o natural, um confronto em 2 jogos entre 2 times em que a distância técnica é bem perceptível, mas eu não acho que a torcida do Vasco deve estar indignada com o desempenho do seu time contra o grande rival. Mas o calendário do Vasco tem sido um calendário diferente, né, nos últimos anos. Quais são os objetivos? Fazer um Campeonato Brasileiro seguro, sem fazer o torcedor passar por aquela angústia no segundo turno, e tentar a sorte com né, o equilíbrio da sorte e da falta de sorte nas Copas. Então, indiscutivelmente, a prioridade tem que ser a Copa do Brasil, se classificar, seguir adiante, ganhar confiança. É um trabalho que começa com o Carilli, muito pressionado, como ele próprio disse, por causa do sucesso dos demais clubes do estado, da cidade, né, que venceram nos últimos anos. Mas a minha impressão é que o torcedor do Vasco sabe até onde pode ir o time dele. Sabia até onde podia ir no ano passado, sabe até onde pode ir com o elenco atual. E não é um elenco para ganhar grandes coisas, o que não significa que não possa fazer, como fez na temporada de 24, uma excelente campanha na Copa do Brasil. Já iniciando a noite de segunda-feira de carnaval, mas estamos aqui batendo ponto, até porque o final de semana foi recheado de jogos no Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda, e hoje estou aqui substituindo o grande José Ilan. Ele meteu o miguezinho. O Fluminense meteu 15 gols em 3 jogos, aí ele falou, tá bom, vou descansar, vou deixar o Mano Menezes relaxar um pouquinho. Mas a Esther tá aqui, a nossa parceira, a nossa produtora, representante tricolor também, hein? Sabe tudo. Apareceu. Quando tem o 11 contra 11, que a galera fica ali votando, a Esther é uma das que votam, entendeu? Então se você vira alguma atrocidade, ela faz parte disso. Várias vezes ela faz aquela votação que a gente fala, tricolor, é ela. Várias vezes, exatamente. Eu falo e aquele voto que não vai, é ela. E o Papa tá aqui também para dar as impressões do Flamengo, trazer as notícias exclusivas. Daqui a pouquinho a gente vai botar a Raiza na tela. Tem que falar do Botafogo também. Obviamente vamos falar de Botafogo. Todo mundo tem que falar um pouquinho do Botafogo. Só a gente tem que saber o que a gente vai falar do Botafogo, né? Mas a gente vai resolver. Esther, seja muito bem-vinda pela sua estreia, por tudo que você também tem de conhecimento. Se apresenta aí pra galera. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a produtora por trás das câmeras, né? Que às vezes dá uns palpites que não agrada muito a galera, mas sempre fechada aí com o Verratti ao invés de Bruno Henrique. Agrada, é brincadeira que eu tô falando, porque tipo, você vota muitas vezes contra o Flamengo, eu fico revoltado. Então, sempre fechada com o Verratti ao invés de Bruno Henrique, né? E pelo visto, no último jogo, acho que se deu mal, acho que a gente errou em alguma coisa, mas vamos aí, deixe seu like, se inscreva no canal, muito importante. Acompanhe aqui com a gente, é muito importante isso, e vem que tem muita coisa pra falar sobre futebol carioca hoje. Papá, tá feliz ou tá achando estranho?
falando aqui, cara. Não é ser estranho. Cara, é muito tempo perdendo pro Flamengo. São 31 jogos, e eu não tô zoando, não. Eu tô falando de uma situação que é desconfortável pros dois lados. Porque o que acontece? O flamenguista, que é centrado, por mais que eu sou clubista, eu brinco, eu gosto de zoar, você também é, cara. Você também gosta de... Você normal, é vascaíno, faz parte você é do futebol. vascaíno fanático, eu vi tua live lá, pô, você é revoltado. Eu também fico. A gente sabe separar as coisas, Claro. também sabe comentar de todos os times. Mas eu vou te falar que eu, mesmo como flamenguista, me incomoda ver um Vasco tão fragilizado. E eu não tô falando isso querendo zoar. Sim. Eu tô falando porque isso também me preocupa pelo seguinte, cara, alguma hora tem que acordar. Que não seja justamente no jogo da semifinal. No próximo sábado. Porque é muito tempo o Vasco sem conseguir, e o técnico fala disso, se você quiser, você que é especialista em Vasco, quiser falar sobre isso, eu achei que o Carille foi muito bem. É um time que não sabe reagir quando toma gol. Perde o mental, né? Ele falou muito bem sobre isso. Se quiser comentar, acho que é importante, porque foi uma frase assim, emblemática do Carille. Sem dúvida. Eu acho que quando o Vasco toma o gol do Flamengo do Bruno Henrique, naquele momento ali, e a gente vai falar muito sobre esse clássico ainda, vai falar muito sobre o Fluminense e Volta Redonda, é uma clara missão que o Vasco tinha de continuar no jogo. Você tinha 15, 20 minutos ali para conseguir empatar o jogo, e o Vasco desmorona completamente nesse clássico. Teve até uma chance, né, de cabeça. Exato, mas foi a única também. Foi a única numa falta do Payet, que ele consegue cruzar na cabeça do Bruno Henrique, e aí naquele momento ali o Vasco não consegue empatar a partida. Mas é muito isso, Papa, assim, na minha humilde visão, e eu vou ouvir O que você achou desse lance aí, cara? Vamos já que Qual dos lances? Segunda-feira, a gente tem que comentar a rodada. Esse não é o lance do Wesley no Verratti? Não. Aquele lance ali foi do Coutinho. Eu já vou falando pra você, Papa, que na minha visão, o Bruno Arleu de Araújo fez uma arbitragem no primeiro tempo onde ele conduziu o jogo de uma forma errada. O que eu quero dizer com isso? Ele toda hora estava amarelando o jogador, mesmo com faltas normais. Muito cedo. Primeira falta do jogo do Lucas Piton, ele amarela o Lucas Piton numa trombada ali que foi forte. Aí amarela o Pulgar também. Depois ele amarela o Pulgar, aí ele amarela o Cocão e ele começa a minar o jogo. Porque quando você dá o cartão amarelo... Aquele cartão, desculpa te interromper, porque eu queria ouvir tua opinião. Sim. Eu falei que aquele cartão, do Piton também não, tá? Eu acho que ele não precisava ter dado o cartão ali naquele Concordo. momento. E eu falei que o Pulgar, o cartão amarelo do Pulgar, é pela a forma temerária que ele entra. Excesso de força. Excesso de força, mas ele vai na bola. Sim. E o Coutinho pula também. Sim. Então, num jogo pegado, Papa, aquilo é jogo de... É falta. É falta. O lance do Wesley, por exemplo, eu acho que ele tá no limite do cartão amarelo. Um mínimozinho pra cima, se é um juiz um pouquinho mais rigoroso, ele expulsa o Wesley. Mas foi pra amarelo também. Eu acho que é interpretativo, tá? Eu acho que se ele expulsa o Wesley, não seria um absurdo. Não seria. Mas também não é absurdo ele achar que é um amarelo. O problema foi a condução do jogo. Porque como que você compara a falta do Lucas Piton com essa falta do Wesley e acha que as duas faltas é pra cartão amarelo? Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá chorando, não. Aqui a gente tá falando sobre a condução do árbitro. Eu acho que a condução dele foi prejudicial pro clássico. E tem questão de maldade também, que eu vou te falar o seguinte. Exato. O Bruno Henrique, quando foi expulso contra o Corinthians, lembra? Sim. Na entrada na cabeça Copa do Brasil. Mateuzinho. Eu falei muito isso, cara. Ele é jogador... O Mateuzinho era jogador do Flamengo e o Bruno Henrique, eles são amigos. Exato. Ele nunca via... Ele não fez aquilo de propósito. Acontece. É a forma temerária que o jogador entra. Exato, né? exato. Então... Eu já achei diferente o lance do Bruno Henrique, muito diferente, a força, tem muito mais força para ser expulso. Perfeito. Aquele lance contra o Mateuzinho e esse lance do Wesley no Verratti. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Wesley, ele vem até com uma certa, não vou dizer força, mas ele vem ali de uma forma perigosa. Sim. E o Verratti também vem de encontro a ele. Então foi muito mais, para mim, tá, gente, eu posso estar errado, muito mais choque. Poderia caber um vermelho? Até sim, não tô falando que não poderia não. Mas eu acho que houve um choque. E acaba que os dois se encontram. Ele não foi dar uma solada no Verratti. Ele foi pisar na bola. Não foi de propósito. Aquele ditado, sem querer também é falta. Então, o juiz aplicou o cartão amarelo. Ó, então, esse lance aí que eu falei, ó. Foi o último lance do jogo praticamente. Eu queria ouvir de você, Pá, vou começar sempre pelo vencedor e da Esther também. Primeiramente, o que você achou do jogo? Se você acha que o Flamengo fez uma boa partida, se você acha que o Flamengo deixou a desejar, em que deixou a desejar e, obviamente, no que o Flamengo conseguiu ser superior, principalmente no segundo tempo, qual foi a mudança que te chamou a atenção? Cara, eu vou te falar a realidade. Eu achei que o jogo no primeiro tempo foi... Se a gente for analisar, o jogo do primeiro tempo foi isso, foi confusão. Foi porradaria, foi um jogo de muita rivalidade, de confusão. Se você pegar o Gustavo Machado, que é um baita de um dublador que faz a questão da leitura labial, se você pegar a leitura labial dele, só tem confusão, cara.
Tipo assim, óbvio que ele quer esses momentos para ele falar, mas sempre tem alguma coisa com relação ao lance, o jogador reagindo, pô, quase foi gol, comemorando o gol. Cara, ele ficou, basicamente nesse jogo, ele ficou em confusão. Então foi um jogo, cara, e eu acho que isso já fica demonstrado quando o Verratti fala naquele jogo passado do Vasco, que tava a flor da pele, né? Que tava com a revanche, com sentimento de revanche, né? Então, com sede de revanche. Eu acho que isso tudo também até é ruim pro Vasco, essa coisa desse sentimento, a cada jogo mais que o Vasco perde, isso gera ainda mais tensão, que foi o que o Carille falou. Sim. De você toma um gol, acha que já tá tudo perdido, porque o Vasco já tá com essa estigma. E aí, com o jogo, cara, eu acho que o Flamengo não fez um primeiro tempo fantástico, mas eu até fiz uma análise que eu até comentei com algumas pessoas da comissão técnica do Flamengo ali nos bastidores, perto ali da área da coletiva. Eu falei que eu percebi uma coisa, a dificuldade dos jogadores do Flamengo de dominarem a bola. A bola, ela já é ruim, a bola do Carioca. No gramado sintético, ela dava uma escapadinha, que você vê que o Léo Ortiz é o jogador que mais acerta passe. Sim. Ele não erra. E ele foi o que mais errou no primeiro tempo. A saída de bola. A única que ele tinha que salvar, ele salvou. Né? Em cima da linha. Uhum. Até isso com o Vasco acontece. De novo, o cara tá me errando tudo. Porque você teve um clássico no Maracanã que o Léo Pereira salvou uma também do Verratti em cima da linha. Teve um clássico também que aconteceu isso. Fora a bola na trave no jogo da Taça Guanabara. Teve essa bola na trave também aí do Luiz Araújo. Tá, eu acho que o Flamengo no segundo tempo jogou muito bem. O Flamengo no segundo tempo dominou o Vasco. Eu acho que dominou todas as ações. O Vasco deixou o Flamengo ganhar o campo de ataque. O Vasco, não sei, chamou o Flamengo para cima. Não entendi o que mudou na formação do... Não acho que foi sem querer. Não acho que foi sorte. Nem eu. Acho que o Bruno Henrique chuta bem mesmo. Ele finaliza bem e foi um baita de um golaço. E aí eu vou falar para você que eu analiso muito o jogo num todo. E no primeiro tempo eu achei o Flamengo com muita dificuldade para dominar a bola. Todos os jogadores ali, o Plata, por exemplo, ele recebia a bola e ele tem uma característica que eu percebo muito, ele é muito bom jogador, tá, cara? Ele é muito bom jogador. As pessoas têm que abrir o olho pro Plata. O Plata é muito bom jogador. Foi uma das melhores contratações do futebol brasileiro. E já bateu as metas, né? Já bateu as metas. O Flamengo e tá comprando barato. Total de 9 milhões e 100 mil euros. É um valor barato para um jogador da qualidade do Plata, que já deve estar valendo uns 25 milhões de euros fácil. É bom jogador. Tá? Isso 100%, e o Flamengo ainda pode... isso bateu agora. O Flamengo, então, vai pagar em 3 anos aí o Plata. O total, esse valor 9 milhões e pouco, por 100%. E o Flamengo ainda pode pagar mais 1 milhão e 300 e ficar com o dinheiro que eles receberiam do mais-valia. Fora que ele é jogador de seleção, né? É jogador de seleção. Então isso também aumenta o valor de mercado jogador do de no mínimo 19, 20 milhões de euros, né? Ele é um jogador jovem que hoje está sendo testado no Flamengo, que é de seleção equatoriana, é um bom jogador e a seleção do Equador. Crescendo demais. Exato. Tá Esther, deixa eu só finalizar. Pode falar. Que eu ia falar, ele recebe a bola e ele mata a bola. E ele é um jogador que ele gosta de fazer muito isso. Ele recebe a bola de costas pro adversário e ele ou prepara para quem tá para encontrar um jogador que vai ser o que vai encontrar um outro no buraco. Ele arma aquela situação para criar a grande chance de gol. Ele recebe de costas na maioria das vezes ou na corrida para driblar. Todas as vezes que ele recebeu, ele matava, a bola saía do pé dele, ou ele matava pra corrida e a bola corria demais. Escapou um pouco. Escapou e ele teria criado grande chance de gol se não tivesse gramado sintético. Então, analisando, eu acho que foi isso que atrapalhou, até porque o Bruno Henrique também tem uma bola que ele mata de costas pro ataque, de frente pro Rossi, ele mata a bola e ele perde, quase que o Jair faz o gol. Foi no momento que o Jair bateu colocado. Né? Isso, exatamente. Foi uma falha do Bruno Henrique ali. Então os jogadores que mais acertam estavam falhando. Então eu não analiso que o Flamengo jogou mal o primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo demorou a se adaptar. No segundo tempo encaixou e o Flamengo foi bem. Esther, o que você achou? A gente já pode pedindo pro Ricardinho aí colocar a Raíza na tela, se ela já estiver pronta, para ela também participar do debate com a gente, até porque ela estava lá, a gente se encontrou, inclusive, no Newton Santos. Quero ouvir a Esther, depois a Raíza das impressões, depois eu faço minha visão geral aqui, não só do jogo, mas também principalmente do Vasco. O jogo, acho que quando é mudado para o gramado sintético, muda completamente. Acho que estava todo mundo esperando que fosse um jogo diferente, de qualquer forma. Também, Concordo, acho que todos os dois times tiveram que se adaptar antes para começar de fato a jogar futebol. Mas o Flamengo, acho que ele veio... Cara, essa carga de últimos jogos tem vencido 28, né? 28 vitórias do Flamengo. São 31 jogos, só 2 derrotas do Vasco. Então, aí tem 28, empate. Tem um empate, 2 vitórias do Vasco. 2 vitórias do Vasco. São 17 ou 18 do Flamengo.
vitórias. 18 Tem que... vitórias. A produção vai puxar ali já. Isso é surreal. Eu acho 31 jogos. Acho que um time que chega com essa desvantagem é difícil. Acho que é um peso muito grande nas costas que o Vasco já vem carregando. E assim, pra mim, eu acho que o ápice desse jogo foi, além de ser no sintético, o vexame que teve de público. Que acho que já era esperado, mas nos últimos cariocas, nas últimas semifinais cariocas, isso não aconteceu. E isso foi muito chocante pra mim, porque eu sabia que ia ter um baixo público, como já havia sido dito aqui, né? Menos de 11 mil pessoas. Menos de 11 mil pessoas. Já havia sido dito que provavelmente ia ter um público baixo, mas foi muito mais baixo do que o esperado. Até o Volta Redonda e o Fluminense tiveram muito mais baixo do que Vasco e Flamengo, para duas torcidas gigantescas do futebol carioca, que chegam sempre junto com o time. Então acho que o fator torcida também pesa muito. Jogar com uma atmosfera tranquila, entre muitas aspas, acho que muda muito o futebol. Acho que talvez se tivesse mais torcida e tivesse esse confronto de rivalidade de torcidas, teria mudado a característica do time, teria criado uma rivalidade muito maior e um jogo mais dinâmico, mais interessante de assistir. Porque o jogo, para quem não é torcedor, foi morno. Não Exato. Foi um jogo muito legal, foi um jogo morno. Não foi aquele Fla-Flu, não, né? Foi, foi um jogo, assim, muito picotado, foi um jogo de poucas oportunidades. Poucas grandes chances. Então, poucas grandes chances. Sabe quem errou muito também, que eu lembrei? O Luiz Araújo, que não erra. Não, ele perdeu um gol sozinho. Não, e errou muito passe. Cara. Errou muito passe. Raíza, antes de você entrar aqui, eu vou dar uma olhada passada rápida nos superchats para não acumular, mas já você já entra fazendo a sua análise. Vou pedir pro nosso Ricardinho colocar aí o superchat e a gente vê o que a galera tá falando dessa partida, principalmente entre Vasco e Flamengo. Senhor Pedrosa, pra quem dizia que o Verrete é o melhor que BH, eu nem vi o Verrete em campo. Ele tava lá? Pedrosa, quero ver o sambinha com você e o papo. Ginho Negro, eu prometo, eu cumpro. No final do programa a gente vai sambar aqui. Não, mas o samba não é de quem perdia? Não, o samba é de todo mundo. Eu vou sambar porque eu perdi, tu vai sambar porque eu ganhei. Porque você ganhou, entendeu? Entendi. Infelizmente, eu sou um cara de palavra, eu vou cumprir o que eu Mas eu já sambei sambei aqui. ontem do lado da Débora Seco. Eu vi lá, né? Ela com a fantasia da melancia, né? Pode passar. Leonardo de Carvalho, sempre com a gente também, um abraço. Vasco só mudou o local da pancada. Só mudou o terreno, né? É verdade. Belo tapetinho, hein, Pedrosa? Se lá foi um só, agora no Maraca é 6-0. Segura, hein, Pedrosa? Calma. Se o Flamengo passar, Pedrosa, você vai usar uma peruca vermelha. Nada disso. Não uso nada que remeta ao Flamengo. Posso usar uma peruca loura, mas não uso vermelha. Quer apostar que você usa? Vermelha? Não. Alguma coisa vermelha você usa. A Cruz de Malta é vermelha. É verdade, mas assim, a peruca vermelha é muito característica, entendeu? Não uso, mas assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Leonardo de Carvalho novamente, e pra mim, Fla-Flu tá definido a final. Essa é a nossa pergunta, inclusive da nossa thumb, né? Se a final tá decidida, a gente pode debater bastante isso aqui. Quando eu fizer a minha análise, vou tentar fazer um apanhado geral aqui sobre o que o Vasco tem que fazer, a grande missão do Vasco no próximo sábado, sem antes esquecer que o Vasco joga na Copa do Brasil, um jogo até mais importante, na minha visão, do que a semifinal contra o Flamengo. Mais uma. Cebolinha flamenguista. Pedrosa, pare de comparar Lossi com o Léo Franguinho. Pô, o Léo Jardim não frangou, gente. O Léo Jardim, aquele lance ali foi completamente surpreendente pela bela batida do Bruno Henrique. Eu não considero que aquilo ali foi uma falha, muito pelo contrário. É muito mais mérito do Bruno Henrique, que conseguiu pegar de surpresa ali uma bola prensada com a canhota, que não é a perna dominante dele. Um lance que a gente tem que dar muito mais mérito ao Bruno Henrique do que qualquer outra coisa na minha humilde visão. Você percebeu um negócio? A bola... aconteceu uma parada muito louca, que eu achei que... Cara, o primeiro momento que eu vi o gol, eu falei, essa bola desviou. E não, foi bate-pronto. Não, você não tá entendendo, cara. O pessoal fala que tem um sobrenatural de Almeida no Maracanã. Cara, a bola parece que ela quica no... Tem um pessoal até de teoria da conspiração, de negócio de Matrix, que a gente vive numa simulação. O cara fala assim... aí o pessoal que tem um grupo lá já mandou lá, falando assim, pô, aí, a bola quicou no céu. A bola quicou num drone invisível. Doideira. Aí você olha mesmo, ela dá uma quicada, meu irmão. Você consegue botar o gol aí? É inacreditável. Esse gol ficou remoendo a minha cabeça. Olha lá, é inacreditável. Dá uma olhada. Ela dá uma quicada, brother. Ela faz assim, ó. Ela sobe e desce. É óbvio que é uma parada do spin que entrou, né? Ela deu um efeito. Ela sobe e desce, porque ele não pega em cheio. Ele pega raspando. Mas você percebeu que ela faz assim? De 3 dedos. Parece que desviou, mas foi no céu? Foi no ar? Foi o bate-pronto, porque ela quica antes dele chutar. E essa é a impressão que dá pra gente. Isa, gostou do que viu? Qual é a sua análise desse clássico aí? Tava lá no camarote Newton Santos, tava lá com a gente no Firezone, encontrei Raíza. Diz pra mim, Raíza.
Ô, Pedrosa, no primeiro tempo, o início do jogo foi um jogo muito pegado. Achei que o árbitro até deu mole ali, poderia ter levado melhor aquele início de jogo. Foi umas entradas muito firmes, algumas confusões, etc. A postura do Vasco, eu acho que não só a questão do gramado sintético, mas acho que a postura do Vasco incomodou um pouco o Flamengo no primeiro tempo. Principalmente a questão da saída de bola. O Vasco tentou pressionar mais a saída de bola do Flamengo, causou um incômodozinho ali no Flamengo. Eu acho que foi justamente esse ponto que nos primeiros 20, 25 minutos iniciais o Flamengo tivesse um desconforto ali na partida, né? Então acho que a postura é o ponto principal para essa cara do jogo, especialmente nesse primeiro tempo. Acho que no segundo tempo o time do Vasco cansou, e aí não dá para comparar as peças que o Flamengo tem no banco com as peças que o Vasco tem no banco. Me surpreendeu um pouco o Carille, porque eu achei que ele fosse aproveitar mais os reforços, né? Acho que ele até demorou demais para isso, não entendi muito bem o que aconteceu em relação a ele. Inclusive, uma parte da torcida do Vasco eu vi ali chamando ele de burro, né? Estavam chamando o Carille de burro ali em algum momento do jogo. Depois desse momento, na segunda etapa, ele foi lá e fez uma mudança na equipe. E é o que eu estava falando mais cedo, Pedrosa. O time do Flamengo, ele tá tão forte, especialmente também defensivamente, que por mais que uma equipe como o Vasco hoje tente competir, é muito difícil ganhar desse Flamengo. É muito difícil, é uma equipe muito forte. O Léo Jardim trabalhou muito pouco, mas o Rossi também praticamente não trabalhou na partida. Então, assim, até mesmo quando o Flamengo faz uma partida abaixo, é muito difícil vencer o Flamengo. Eu acho que é muito difícil o Vasco conseguir dar a volta. E me preocupa um pouco a postura, por exemplo, do Verratti. No final do jogo, falar sobre questão de arbitragem e etc. Acho que o lance do Wesley, ele é até discutível, tá? Eu vi vocês falando sobre esse lance. Acho que a maioria concordou que o amarelo estava de bom tamanho, não necessariamente a expulsão ali. Então, acho que era um lance super discutível. Não entendi a postura dele, que sempre foi um cara muito sensato. Sempre achei as entrevistas dele muito sensatas, mas realmente eu não entendi esse desabafo dele como se tivesse acontecido um erro gravíssimo de arbitragem no jogo, que, na minha opinião, não aconteceu. A galera tá podendo ver aí o que ele falou. Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião foi exagerada essa postura do Verratti. Coloca mais gasolina pro segundo jogo, e se o Vasco entrar na segunda partida para brigar, para jogar mais duro, vai ficar ainda mais difícil o Vasco conseguir alguma coisa no Maracanã, Pedrosa. Eu vou ler aqui pra galera, Raíza, como você destacou muito bem, o forte desabafo do Verratti. Um abraço lá pro Planeta do Futebol, que faz um belo trabalho lá no Twitter, no X. Foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão do Wesley e o lance do Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. É sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa, e para todos os outros times, vê outra. A gente já sabe disso. Todo jogo contra eles é assim. A gente tem que brigar contra isso também. Olha, Raiz, eu vou ser muito honesto. Eu acho que não tem motivo pro Verratti reclamar dessa forma, como se a vitória do Flamengo fosse atrelada ao que aconteceu no lance do Wesley. Eu gosto muito do Verratti, sou muito fã do Verratti, acho também que ele tem lá análises muito lúcidas, e talvez por ter acontecido com ele tenha acusado mais o golpe. Porque, de fato, foi uma entrada muito forte. Assim, foi uma entrada passível de um possível cartão vermelho. Mas, infelizmente, a arbitragem do futebol brasileiro não tem critério. Então, se fosse outro árbitro um pouco mais rigoroso, poderia ter expulsado. Mas, assim, chorar como se fosse um absurdo porque o Wesley não foi expulso, cara, se ele tivesse sido expulso também no lance que ele deu a entrada no Varela, ele estaria reclamando. Então, assim, cara, eu me preocupo muito, porque o Vasco, de uma forma geral, não pode tirar o foco de um retrospecto, como a gente trouxe aqui, de 31 jogos e apenas 2 vitórias, e atrelar isso à arbitragem. E quando eu digo isso,
Exemplo, como a Raíza destacou muito bem, o Flamengo é uma equipe que tem um mental muito forte. O Flamengo joga os 90 minutos. Apesar do Flamengo não ter feito um grande primeiro tempo, e isso também é atrelado ao mérito do Vasco da Gama, que conseguiu marcar alto o Flamengo, e talvez a grama tenha atrapalhado, Papa, mas eu acho que muito mais a postura do Vasco de marcar alto o Flamengo atrapalhou. O Vasco no segundo tempo deu uma... Exato. E isso é muito difícil você conseguir marcar alto os 45 minutos direto dos dois tempos. Então o que o Vasco fez, na minha visão? O Carille, ele entrou com 3 volantes, ele colocou o Jair, o Hugo Moura e o Cocão dessa posição aqui, como se fosse um triângulo. Ele colocou o Hugo Moura junto com o Paulo Henrique e o Cocão junto com o Piton. O jogo do Piton, ele ficou muito prejudicado justamente porque no primeiro minuto ele tomou um amarelo. E o Wesley hoje é o melhor lateral direito do Brasil. Então a partir do momento que o Wesley joga em cima do Piton com o amarelo, o jogo do Piton vai pro lixo. Porque ele fica com medo de marcar o Piton, de marcar o Wesley, ele tira o pé. Inclusive, ele até escorregou em alguns momentos, estava com uma chuteira nova, até trocou a chuteira depois no segundo tempo. Fez uma partida muito ruim e o Flamengo começou a atacar apenas pelo lado direito. Quando o Vasco conseguiu neutralizar aquilo ali com o Cocão, o Vasco começou a entrar no jogo. E na minha visão, na minha humilde visão, o Vasco foi levemente superior ao Flamengo no primeiro tempo. Tanto é que o grande lance da partida sai do pé do Ryan. Num contra-ataque, uma bola longa, o Coutinho consegue achar, inclusive o Coutinho fez uma boa partida no primeiro tempo, consegue achar o Ryan finaliza e não consegue na sobra porque o Léo Ortiz acaba tirando em cima da linha. A partir do momento que o Vasco fez 35 minutos de marcação alta, incomodou o Flamengo e não aproveitou a sua chance, aí, amigo, aí entra a qualidade de vida. O Flamengo vai jogar mal assim novamente. Então eu realmente não tenho nenhuma esperança para o jogo de sábado. A minha esperança e digamos assim, a minha cabeça está muito mais focada no jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil do que pensar no sábado do jogo contra o Flamengo. Né? E é um jogo difícil. Exatamente. E aí eu queria ouvir também da Esther como que o Vasco chega para essa quarta-feira, cara. Porque o Nova Iguaçu não é a baba do União Rondonópolis. Não. Nova Iguaçu, inclusive, acho que todo time pequeno, quando pega um time grande na Copa do Brasil, tem um peso muito maior, porque vem uma premiação muito grande que muda a vida do clube, né? Então os jogadores, eles jogam não só pela vitória, mas pelo dinheiro que entra na conta deles. Isso já ficou explícito em vários jogos, onde os jogadores vão dar declaração, faz o Pix, CBF. Isso é uma brincadeira, mas que é muito real e que ajuda muitos jogadores, né, de times pequenos. Então o Vasco chega muito pressionado para esse jogo. Talvez vai pegar uma pedreira muito grande, porque o Nova Iguaçu não é um time bobo. O Nova Iguaçu empatou contra o Vasco, né, no Carioca, sim, inclusive. E não vai dar mole. O Nova Iguaçu não é a baba do União Rondonópolis. Tem jogadores que sabem ali jogar e mais qualificados do que o União. Antes de prosseguir com esse vídeo, confirmada a nossa informação que o Pulgar tinha se decidido a ficar no Rio de Janeiro, que queria renovar com o Flamengo. E que o Flamengo ia renovar com ele num total de 4 anos. 3 anos mais, além do ano de 2025, que ainda tem quase tudo pela frente. Ainda estamos na pré-temporada, praticamente. Carioca é pré-temporada. A gente tem aí brasileiro inteiro. Então, a temporada de 2025 quase toda pela frente, mais 26, 27, 28. São mais 3 anos de contrato. Uma valorização salarial, tá? É importante falar isso também. Uma valorização salarial do Eric Pulgar. Ele vai ganhar aí um dos salários tops do elenco. E vai estar ali entre os principais jogadores ali em questão salarial. Além disso, mais 3 anos. O ano que a gente tem a temporada praticamente inteira de 2025, brasileiro inteiro e todo. E aí, ainda mais a questão de 3 anos, aí 26, 27, 28. E um salário top, tá? Informação nossa, um salário top. Quem confirmou que o Pulgar chegou a um acordo com o Flamengo e vai assinar a renovação foi o Vene Casagrande, tá? Então, essa informação aí confirmada ainda há pouco e a gente trazendo aqui de cara no nosso vídeo aqui. Galera, eu parei tudo Flamengo. Então a gente trouxe aquela reunião no Fratelli, onde estava Arrascaeta, José Boto e Daniel Fonseca. Agora, uma nova informação de reunião, tá? El Espectador, jornal gringo, trouxe que o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta, teria confirmado essa reunião hoje, no meio do carnaval, com o José Boto, para resolver tempo de contrato e ainda o valor, porque ele vai ter um salário ainda mais top no Flamengo. Então, uma valorização aí salarial do Arrascaeta. A gente trazendo isso aqui, que confirma todas aquelas informações nossas, né, de 2 semanas atrás, né, que a gente teve aí a questão da reunião lá no restaurante na Barra da Tijuca. Agora, então, a gente trazendo aí essa informação que a reunião acontece hoje, no meio do carnaval, para a renovação do Arrascaeta, os últimos detalhes, colocar tudo no papel e vai dar muito certo.
Uma outra notícia também com relação à reunião, olha, teve já uma reunião, eles estão trabalhando, cara, não tem essa de carnaval não. Ah, é carnaval? É carnaval, é carnaval pro Fulião. No Flamengo é dia de trabalho, os jogadores estão de folga, voltam amanhã, mas o Boto está trabalhando. Felipe também não para. Felipe Luiz e membros da comissão técnica se reuniram nesta segunda-feira de carnaval para debater a estratégia para o próximo jogo contra o Vasco. Eles já estão pensando já, segundo o Venê, olha só, o Alfredo Almeida e Felipe Luiz se reuniram com membros da comissão técnica para traçar a estratégia para o confronto contra o Vasco no sábado. Mesmo com o elenco de folga, alguns atletas compareceram para realizar atividade no CT, como Juninho, Alexandro, Michael, Cebolinha, e a gente não tem informação, mas é capaz do Danilo ter também. Que o Flamengo estava perto de assinar com o Jorginho. Tinha a questão que ele tinha que convencer a família, mas já tinha um acordo, quem lembra? Já tinha um acordo entre Flamengo, jogador, né, para o meio do ano, para o Mundial, tempo de contrato e salário, tudo certo, faltava convencer a família do jogador. Parece que isso está acontecendo. O Vene Casagrande trouxe que vai ter reunião essa semana para fechar pré-contrato com o volante. Olha só, falei que ia acontecer devagarzinho, está acontecendo, tá? Então a reunião aí deve acontecer na quarta-feira e a ideia do Flamengo é fazer com que ele assine um pré-contrato. O jogador já está apalavrado, mas o Flamengo busca esse vínculo aí de fato no papel, né? O diretor de futebol José Boto será enviado aí para representar o clube no encontro, nessa reunião. Não tem o local ainda, mas será uma reunião importante. Jorginho tem contrato com os ingleses até junho desse ano. A temporada acaba de maio para junho. Ele terá condição de treinar e se apresentar ao Flamengo para treinar e se preparar para o Mundial, tá? Então, termina a temporada europeia e com esse pré-contrato ele pode jogar o Mundial pelo Flamengo ali já, quando ele vai poder assinar o contrato definitivo naquela janela especial para o Mundial. E depois de meses de negociação, o Flamengo conseguiu chegar a um acordo com o jogador e o atleta vai assinar um novo contrato com o Mengão. Imprensa inglesa crava a saída de Jorginho do Arsenal. Técnico Felipe Luiz aproveita a segunda-feira de carnaval e faz reunião com o José do Zico, que está completando hoje 72 anos. Zico, que você tenha muita saúde, que você viva muitos anos, você representa o que é ser um ídolo, não só dentro de campo, mas também fora, uma pessoa sensacional, uma humildade que não cabe dentro de você. Que Deus te abençoe. Meus parabéns e que você tenha saúde e muitos anos de reunião que aconteceu entre o técnico Felipe Luiz e o José Boto. Apesar do elenco hoje estar de folga, o Felipe Luiz esteve no Ninho do Urubu junto com o José Boto e Alfredo, que é o auxiliar ali do Boto, para conversar e debater as estratégias da programação da semana e do próximo jogo. As que estão acontecendo no Flamengo, primeiro é o acordo que o Mengão chegou com o Eric Pulgar. E aí, com certeza, o Felipe Luiz vai ficar muito feliz. Ele que fez parte desse processo de convencimento do Eric Pulgar permanecer no Flamengo. O Eric Pulgar, ele queria sair do Flamengo, estava decidido. A antiga diretoria havia feito várias ações do Jorginho, porque lá na Inglaterra, a imprensa inglesa, já começa a garantir a saída do Jorginho do Arsenal para o Flamengo. Como foi falado hoje de manhã, na quarta-feira o Boto vai fazer uma reunião com o Jorginho. E a ideia do Boto é a seguinte: irmão, tá aqui o contrato, a gente queria que você assinasse, já é sabido que a Juventus tem um interesse, já é sabido que o Arsenal tá naquela de renova, não renova, então o Flamengo não quer perder o jogador. E aí o Flamengo também quer ter uma segurança que não vai precisar ir para o mercado negociar com outro atleta. O Flamengo está contando com o Jorginho para o Super Mundial de Clubes. O contrato dele termina lá no dia 31 de junho, então, do dia 31 de maio, desculpa. Então o Flamengo já conta com ele aqui para o Mundial de Clubes, para o Super Mundial de Clubes. Então, assim, o Boto vai chegar nele e vai falar assim: vem cá, irmão, eu preciso ter a garantia que você vai. Porque se você não for, eu vou ter que me movimentar para contratar um outro jogador para o seu lugar. Se você não for, eu vou ter que me mexer. E a garantia é o papel assinado. Então, se você puder, assina aí já o pré-contrato. O Flamengo estava esperando o jogador passar lá por algumas fases importantes. Eu acho que tem Arsenal e PSV, né, na Champions também essa semana e tal. O Flamengo estava respeitando isso, mas o Boto marcou essa reunião aí com o Jorginho
para poder resolver essa assinatura de contrato e aí trazer o jogador já agora a partir do dia 31 de maio. Nós já estamos no mês de março, então é março, abril, maio, 3 meses assim que vai passar voando, esse mês principalmente, porque esse mês não, mês que vem, né? Abril e maio vão passar voando, porque abril tem Copa do Brasil, tem Libertadores, mano, tem um monte de competição pro Flamengo jogar, tem um monte de coisa pro Flamengo fazer, então assim... É isso aí, nação. O que vocês acharam? O Mengão leva a melhor no clássico contra o Vasco no sábado? Dê a opinião de vocês. E a Arrascaeta, renova ou tem chance de sair? E quem vai levar a artilharia no Cano? É Cano ou Verratti? Deixa sua opinião nos comentários. Se curtiu esse vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no canal. E lembrando de deixar os créditos para Pra Aberto, Frazoeiro, Vene Casagrande, ESPN Brasil, Deixa o Palmeirense Falar e Paparazzo Rubro Negro. Valeu, tamo junto, nação. Até o próximo vídeo.